Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos iniciando aí mais uma live de aquecimento, tá? O que são essas lives de aquecimento? São as lives onde eu estarei preparando você para o evento que vai acontecer do dia 30 ao dia 3, que será a Jornada Costureira 5K. Um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te dar o passo a passo para você, costureira, faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Para você que não me conhece, meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é o que é o molde base e como eu posso faturar mais com os moldes base. Viu? Eu vou te mostrar aqui quais são os moldes base que eu utilizo e também vou te mostrar o benefício de se trabalhar dessa forma, se utilizando de molde base. Mas talvez você nem saiba aí o que Thalita está falando, gente. O que é molde base? Pois é, o próprio nome já explica aí para a gente o que é uma base, né? Quando a gente vai construir uma casa, não tem a base da casa, não tem aquele alicerce ali, que toda casa precisa ter para que ela fique, né, bem estruturada, bem construída, enfim, suas paredes estejam todas certinhas, todas no grau, né? Vamos dizer assim. Esta é o alicerce ali, né? É a base e tudo. Então, base vem primeiro. A base da modelagem são aqueles moldes simples. Eles são moldes, assim, básicos, vamos dizer assim. Modelos que nunca saem de moda e que compõem aí o nosso guarda-roupa. Exemplo, uma calça, uma saia, um vestido, a blusa com mangas, né? Uma blusa junto com a manga, que também é uma manga base. Todas essas peças aí feitas sem modelos, vamos dizer assim. Porque a moda, ela é cíclica, né? Ela vai e volta, mas a sua base é a mesma. Por exemplo, se eu quero fazer uma blusa que seja transpassada, né? Tipo uma blusa envelope que vai para um lado e vem para o outro, ou uma blusa jabô que tem aquele drapeado na frente, né? Que vai caindo a gola, enfim, qualquer modelo diferenciado que esteja agora usando, né? Na coleção de verão, de uma blusa, ela tem por base uma blusa básica, uma camiseta, sem recortes, sem decotes, e aí, a partir dessa base, dessa blusa base aí, que é essa camiseta, você pode fazer outros modelos de peça, e não precisar necessariamente de iniciar o molde ali do zero, como a maioria das pessoas fazem. Toda vez que tem que fazer um modelo diferente, inicia-se esse modelo do zero. Mas, assim, é importante que você não confunda molde base com molde básico, tá? Porque o básico são peças básicas do vestuário, né? Básica, a gente entende que são aquelas peças descomplicadas, que você usa aí no dia a dia, mas elas têm um pouco de modelagem nelas. Elas têm um pouco de moda, tem uma pegada de moda aí na sua estrutura, na sua fabricação. Então, o molde base é aquele que vai nortear, e aqui no meu caso, né, no meu ateliê, o molde base norteia todos os outros modelos que eu quero produzir. Então, pode ser no outono, pode ser no inverno, pode ser na primavera ou pode ser no verão. Aqueles moldes, eles são os mesmos. E eles servem para mim como se fosse um guia para que eu possa desenvolver todas as outras modelagens. E não apenas só modelagem, mas também tamanhos. É importante que você escolha, para fazer o seu molde base, num tamanho que seja nem muito pequeno, nem muito grande, que fique entre meio aí essas medidas, para que você possa facilmente ampliar ou diminuir, se necessário. Se você trabalha sob medida mesmo, é totalmente possível se trabalhar com o molde base. Não precisa necessariamente, toda vez que você tiver uma cliente diferente para poder fazer aquela modelagem, não precisa você fazer toda vez um molde do zero. Utilizando-se da modelagem base,
né, dessa técnica que eu ensino para as minhas alunas no projeto Costureira 5K, você pode totalmente aí fazer também a modelagem sob medida a partir desse molde base. É importante que você escolha um tamanho que seja de acordo com a sua clientela. Eu sei que cada uma de nós costureiras temos o nosso tipo de clientela. Umas atendem um público mais jovem, outras atendem um público mais senhora, e isso define também o tipo de corpo, né? Se é um público mais jovem, normalmente vai ser um tamanho menor. Se é um público mais adulto, geralmente é um tamanho maior. Então, é importante você saber disso, saber identificar, para que você decida qual será o tamanho da sua modelagem base. E essa modelagem base, ela é feita de acordo com a tabela de medidas da ABNT. Não que você... mas eu trabalho sob medida, para que eu vou ter a tabela de medida da ABNT? Justamente porque é a sua modelagem base. Tá? E a partir dela, você transpõe aí para as medidas da sua cliente. Eu vou fazer isso hoje aqui para vocês verem. E a vantagem de você trabalhar dessa forma, com a modelagem base, é que você ganha tempo. Eu não gosto de usar o termo gastar o tempo, não, eu falo investir o tempo, porque se você investe o seu tempo fazendo uma modelagem base bem feita, onde os encaixes ficam ali perfeitos, sem sobrar nada, facilita aí a sua vida na hora de desenvolver as outras modelagens. E aí, você ganha tempo com isso, porque você já tem a modelagem base pronta, você vai apenas traçar os ajustes, né, que forem necessários para poder transformar essa peça aí no tamanho da sua cliente e no modelo que a sua cliente deseja. Normalmente, não é assim que as costureiras fazem, não é assim que os outros métodos ensinam. Esse é um método que eu criei a partir das minhas vivências aí. Eu fiz especialização em modelagem industrial, mas sempre trabalhei sob medida, em cidade pequena, onde não dá para você fazer uma grande produção aí para poder vender um tanto de roupa igual para todo mundo. Então, eu sempre tive essa preocupação de fazer peças assim com exclusividade. Mas, ao mesmo tempo que se deseja fazer peças com exclusividade, você pensa, poxa, eu preciso ganhar dinheiro com a costura. E fazendo uma única peça aí, toda vez, fazendo um único molde, levando esse tempão para fazer esse único molde, o que acontece? Eu não ganho dinheiro, porque aí eu fico um dia inteiro fazendo um molde, onde eu vou utilizar apenas para uma cliente. Aí depois, no outro dia, eu tenho que ficar ali uma manhã inteira fazendo um molde, para depois fazer de outra cliente. E isso não dá produtividade. Normalmente, o cliente ele não pensa na modelagem quando ele vai te pagar pela peça. Ele só pensa no tempo que você gasta ali sentado na máquina costurando. Então, é muito importante e interessante você utilizar a modelagem base, porque aí você não gasta esse tempo com essa modelagem toda vez que chega um cliente com um corpo diferente para você. Automaticamente, você ganha tempo aí na costura para poder produzir mais, para poder fazer mais peças, que não serão necessariamente todas iguais, mas que você, com certeza, consegue aumentar o seu faturamento aí, utilizando-se dessa técnica da modelagem base. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou virar a câmera para que vocês possam ver quais são as modelagens base que eu tenho aqui e que eu utilizo delas diariamente no meu ateliê. Quem está comigo aqui no TikTok, tá? Eu falo para uma câmera direcionada aqui para o YouTube. Então, não repare se eu não estiver olhando aqui para vocês, tá? Sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal thalitabarroso.costura. Se você ainda não me segue, eu te convido a poder fazer isso e ajudar esse movimento aí de costureiras que precisam e desejam ser bem remuneradas pelo seu trabalho. Eu estou aqui para poder ajudar vocês nisso. Se você deseja isso, e eu acho que você deseja, quem é que não quer ganhar mais pelo seu trabalho, fazendo aquilo que gosta, né? Ser valorizada. Todos nós. E é totalmente justo, e isso é totalmente possível. Então, eu convido você a entrar para o nosso bonde e fazer parte desse movimento, tá? Olha só, eu vou mostrar aqui a modelagem base que eu tenho, que eu utilizo, começando aqui pela blusa, tá? Aqui eu tenho a blusa. Cleide, boa noite. Raimunda, boa noite. Nelly, boa noite.
Desde as 19 horas que está me procurando. Nossa, Raimunda, segue aí, tá? E ativa o sininho, as notificações, gente, que aí toda vez que eu tiver com live, aí vocês vão receber. A Raimunda disse que estava me procurando desde 7 horas da noite, agora que foi achar. Então é só você ir aí no sininho que tem aí no YouTube. Acho que você está pelo Facebook, né? Acho que no YouTube, aí você vai receber a notificação toda vez que eu aparecer ao vivo para a live, viu? E fiquem atentas que essa semana tem live todo dia. Aqui eu tenho a modelagem base de uma blusa. Aqui eu tenho a frente e aqui eu tenho as costas, tá? Essa mesma modelagem base, baseada aqui na cava, eu tenho a manga, que é uma manga base também. E eu tenho vídeos aí onde eu mostro para vocês eu utilizando essa manga base para poder fazer vários modelos de manga. A manga bufante, a manga presunto, dá para fazer qualquer tipo de manga, sem precisar necessariamente traçar uma manga inteira que encaixe na cava da blusa. E a facilidade é que, por exemplo, essa manga aqui, ela encaixa, eu sei que ela é a manga dessa peça aqui, ó, dessa blusa, que eu posso transformar numa camisa, que eu posso transformar num topper, que eu posso transformar até em um vestido. Então, essa manga aqui, ó, eu sei, conferindo aqui, que ela se encaixa perfeitamente nessa cava. Então, eu não tenho dificuldade, quando eu desenvolvo a modelagem base dessa forma, de utilizar essa blusa, modificar essa manga, porque eu sei qualquer modelo que eu colocar utilizando essa base aqui, ela vai ser padrão, ela vai ser perfeita para se utilizar nesse molde base aqui de blusa. Aqui também eu utilizo o molde base de blusa com pences, onde eu já mostrei para vocês aí, eliminando os papos aí, todas essas pences que já ficam traçadas aqui no molde, serve para poder guiar vocês para desenvolver modelagens de roupas mais ajustadas, como corpetes, corselês, ternos, blazers, jaquetas, tudo desenvolvido a partir dessas pences aqui que já estão traçadas, pences de ombro, pence de cintura, pence de busto. Então, esse trabalho você tem uma vez, para depois, a partir dessas pences, você ir desenvolvendo o modelo. E eu gosto de trabalhar dessa forma e incentivo as minhas alunas a trabalharem assim também, porque seria muito fácil eu fazer um monte de molde e colocar aí na internet para poder vender para vocês. Mas isso não vai dar autonomia para vocês mesmas desenvolverem a modelagem de vocês. E quando nós somos capazes de desenvolver a nossa própria modelagem, isso faz com que a gente tenha uma liberdade imensa de fazer qualquer outro tipo de modelo. Você não fica mais presa e dependendo de moldes prontos que você nem sabe que vai dar certo e nem sabe se vai encontrar. Às vezes a cliente chega pedindo uma modelagem para vocês que vocês não sabem fazer e não sabe se vai encontrar aquilo pronto. Então, grave isso aí, ó. Quem aprende, não depende. Aprende a fazer a sua própria modelagem e aí você não vai depender mais de moldes prontos. Olha só, aqui é a base de saia, sempre frente e costa, tá? Sempre a metade da frente, a metade das costas. A partir dessa modelagem base de saia também, eu desenvolvo toda outra modelagem aí que eu necessitar. Outra modelagem que eu utilizo aqui para facilitar, não necessariamente você precisa tê-lo, porque aqui, nessa modelagem aqui, que é de vestido, eu tenho a junção de uma blusa, né, que vai até a linha do quadril, que é aqui, com uma saia. Então, essa modelagem aqui de vestido, base, eu consigo desenvolver qualquer modelo de vestido que não tenha divisão aqui no corpo. Por quê? Se tiver divisão no corpo, eu posso utilizar a blusa e posso utilizar a saia separada, né? Mas quando se trata de um vestido tubinho, que nós amamos, né? Um vestido com recorte princesa, um vestido com recorte canoa. Então, eu utilizo aqui esse vestido base que já está traçado para poder desenvolver essa modelagem. E aqui tem também a outra, essa é importantíssima também, né?
só o vestido aqui, que é opcional, eu gosto de ter, porque facilita muito. Aqui é a modelagem base de calça. Olha só. Boa noite, Roseni, que está chegando agora. E nessa modelagem base de calça, eu já deixo traçado aí, para mim ter uma noção básica aí, das medidas de comprimento. É lógico que as medidas de comprimento, elas variam muito em calças de acordo com a moda. E, às vezes, não muda a medida, mas muda o nome, né? Às vezes, ela não muda a medida, mas ela muda o nome. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho a medida de short. Aqui eu tenho a medida de bermuda. Aqui eu tenho a medida ciclista, né? Um minuto aqui. E aqui eu tenho a medida de pantacur, que posso também acrescentar a medida de knickers, que foi algo que usou-se muito e hoje nem tanto, né? Skinner. Isso vai de acordo com a tendência do momento. Mas aqui eu tenho os comprimentos básicos e é sempre uma dúvida da gente, né? Quando a gente tem que fazer aí esses comprimentos, a gente nunca sabe qual será o comprimento. Ah, Thalita, mas eu trabalho sob medida, então eu já meço o comprimento da minha cliente. Ótimo, mas chega um momento que você quer você mesma desenvolver aí um short, por exemplo, uma bermuda, e aí aqui já tem marcado também, que isso facilita. Aqui a base de frente, de calça, e aqui a base de costas. E também, juntamente com essa modelagem base de calça, tem a modelagem base aqui do cos dessa calça, que eu posso utilizar tanto nessa calça quanto na saia, porque todas essas modelagens que eu mostrei para vocês, eu faço para mim na numeração 40. Ah, mas eu quero fazer outra numeração? Pode fazer outra numeração. Eu expliquei para vocês no início que eu faço na numeração 40 porque fica mais fácil de diminuir ou de aumentar, porque ela está uma numeração assim que não está nem pequena e nem grande. E aqui vou explicar na prática para vocês como que eu posso utilizar essa modelagem para fazer um outro modelo de roupa, sem precisar necessariamente traçar esse molde do zero. Aí talvez você esteja me perguntando, Thalita, mas eu quero fazer o molde aí da calça, aprender a fazer o molde da calça. Aí, gente, eu ensino a fazer essa modelagem base toda dentro do projeto Costureira 5K. É um passo a passo, é um método para as minhas alunas seguirem. Por que isso? Porque começa do molde mais simples, que é o da saia, e vai até a modelagem do vestido, até a modelagem da calça. Porque você vai seguindo esse passo a passo, e aí quando chega lá no último molde, base, você vê que você desabrochou. Você está fazendo toda a modelagem agora, você consegue apurar o seu olhar de modelista e enxergar nas peças como se você planificasse. Imagina uma caixa de papelão que você abre ela todinha e aí você vê ela de forma plana. Quando nós desenvolvemos o nosso olhar de modelista, você pega a roupa no corpo da pessoa e já imagina ela toda aberta aí na sua cabeça, como que é aquele molde. É algo mágico, gente, mas é totalmente possível para qualquer mulher, para qualquer costureira, aprender a desenvolver a sua modelagem a partir desse método que eu ensino. E aqui eu vou mostrar para vocês como que é simples a gente modificar esse molde e ampliá-lo para fazer uma outra modelagem. Aqui eu vou fazer com esse pedaço de tecido que eu encontrei aqui no meu ateliê, para mostrar para vocês, eu vou fazer uma modelagem aqui de um short baseado no corpo de uma cliente aqui, que semana passada teve aqui, tirei as medidas dela aqui, e ela justamente está querendo short. Então, eu vou pegar aqui as medidas dela para vocês e vou fazer a modificação aqui em cima desse molde base, para vocês verem como que é mais fácil, como que é mais tranquilo, tá? Gente, se vocês estão gostando, deixa seu like aí, manda coraçãozinho aí nessa live, tá? Para eu saber se vocês estão entendendo. Ó, a cintura
é 108, quadril 13, o que mais que eu preciso aqui? E o comprimento 46. Ok? Então, aqui, ó, nas medidas que eu preciso, é o seguinte, a medida de cintura é 108, medida de quadril, 113, a medida de comprimento é 46. Para facilitar, esse aqui é a medida inteira, tá? Quando nós trabalhamos com modelagem, aqui, no meu método Costureira 5K, eu trabalho com a metade dessas medidas, porque eu vou fazer a metade da modelagem, ou seja, metade da frente, metade das costas é a metade do inteiro. Então, a cintura 108, a metade de 108 é 54. Deixa eu anotar aqui. O quadril é 113. A metade de 113 é 56,5, né? 56,5. Já a medida de comprimento, eu não preciso, né, dessa metade. Porque na medida de comprimento, nós não utilizamos aí a metade das medidas. Ok? Então, agora, gente, tasca o dedo aí nesse joinha para mim ver se vocês estão entendendo. Me falem aí, através aí das suas curtidas, se vocês estão gostando. Olha só, vou voltar aqui a câmera para o tamanho original. Tamanho original é boa. E aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para poder conferir as medidas desse molde e saber quanto que eu tenho que ampliar aí, aumentar, né? Porque esse tamanho é um tamanho plus. Então, veja bem, aqui, nessa linha aqui, é a minha linha de quadril, tá? E aí, nessa linha de quadril, eu vou medir esse quadril. Eu preciso de 56,5 de quadril, mas tem também as costuras, né? Então, eu preciso de aqui 2 centímetros de costuras, não é mesmo? Aí, 56,5, mais 2 centímetros, 58,5, eu vou precisar aqui no quadril. Então, aqui eu já vejo que eu tenho 29, eu já estou medindo aqui frente e costa junto, 54. Eu tenho 54 aqui de quadril. Para chegar em 58, eu preciso de 4 centímetros e meio. Então, eu já anotei aqui. Na cintura, então, vamos ver aqui quanto que é a cintura. Vou colocar aqui, né? Lateral com lateral, fica melhor. Então, aqui na cintura dessa peça, eu tenho, apesar que eu quero colocar elástico, mas vamos lá, 41, ok? E a cintura que eu preciso aqui, ela é o quê? 54. 41 para 54, faltam, então, 13 centímetros, né? 13 centímetros. Houve uma diferença muito grande. E é justamente por isso que eu escolhi essas medidas, porque às vezes vocês fazem a seguinte pergunta: ah, mas eu tenho muita dificuldade com plus size. Como que eu vou pegar um molde de tamanho pequeno, um molde de tamanho 40 e transformar no 52? E aqui eu vou fazer isso agora, para vocês verem como que é fácil quando você se utiliza aí da modelagem base. Agora, sabendo o que eu tenho aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem a minha anotação que eu fiz. Simples, viu? Mas dá para vocês entenderem. Aqui o quadril é 113, eu esqueço dessa medida aqui que é inteira e trabalho só com a metade dela, tá? Acrescentei mais 2 centímetros, que é da costura, ficou então a metade, 58,5. O molde que eu tenho, para chegar nessa medida aqui, falta 4,5 centímetros no quadril. Então, é isso que eu vou acrescentar
aqui. Na cintura, 108, eu tenho, né, 54 aqui, metade dessa cintura. Isso já acrescentando aqui. Não, eu não vou acrescentar costura, porque eu vou acrescentar elástico nessa cintura, viu? Senão acrescentaria mais 2 centímetros. Porque deu uma diferença muito grande de cintura para quadril, então com elástico vai ficar algo mais, como se diz, menos ajustes, né? Vai adaptar. Então aqui eu preciso acrescentar 13 centímetros, ok? Então vamos lá. Praticamente sem cintura essa peça, mas é importante nós sermos fiéis às medidas. Porque outra dúvida que acontece muito é nós duvidarmos daquelas medidas que nós tiramos. A gente olhar e pensar assim, nossa, essa roupa não vai dar certo. Porque às vezes existe uma discrepância muito grande entre quadril e cintura ou vice-versa. Mas se você tirou as medidas corretamente, isso quer dizer que são realmente aquelas medidas e aí você precisa seguir aquelas medidas, ok? Então aqui eu vou posicionar esse molde aqui, deixa eu colocar um pezinho aqui, que é o meu esquadro. E agora eu venho marcando os pontos aqui onde eu coloquei, porque eu vou precisar tirar ele do lugar, mas depois eu preciso voltar esse molde para o lugar. Então, eu fiz um pontinho aqui na linha do gancho, outro aqui na linha da minha cintura, da altura aqui das costas, e outro aqui na lateral aqui da cintura. Isso porque eu vou voltar para o lugar, tá? Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Se dá para vocês verem. Isso. Marquei aqui. Agora, eu venho com o quê? Com os acréscimos, né? Eu preciso de 4,5 centímetros acrescentar no quadril. Como eu vou acrescentar? Se eu acrescentar 4,5 centímetros na frente, 4,5 centímetros nas costas, isso vai equivaler a 9 centímetros. Então, eu preciso do acréscimo de apenas 4,5 centímetros. A metade de 4,5 centímetros é 2,25. Eu vou arredondar aqui para 2,5, que não tem problema se ficar um pouquinho folgado. Fica mais fácil. Então, eu acrescentei aqui no quadril 2,5 centímetros. Aqui. Ainda não risco. Na cintura, são 13 centímetros. Eu tenho que acrescentar a metade desses 13, que é 6,5. Então, eu venho aqui na linha da cintura e marco 6,5. Ok? Então, essa medida, ela será o quê? Proporcional. Ok? Se aqui eu acrescentei no quadril 2,5 centímetros, na altura, eu vou acrescentar a metade desses 2,5 centímetros, tá? Que é 1,75. 1,75? Não, 1,25. Vou colocar aqui 1,5. A altura nunca é demais, né? E aqui também, na linha aqui do gancho, eu acrescento o mesmo que eu acrescentei no quadril. 2,5 no quadril, eu coloco 2,5 aqui no gancho. Porque aumentei na lateral do quadril, eu aumento também aqui no gancho, ok? E aqui agora, então, com a minha régua, eu vou riscar aqui na altura que eu acrescentei, aqui. Ok? Como eu não tenho muita curvatura aqui da cintura para o quadril, eu vou ligar aqui. Normal, essa cintura. Ok? E aqui no comprimento é 46 centímetros. Então, eu vou ligar, medir da linha da cintura, descendo aqui, até os 46 centímetros. Mas tem a barra, então eu vou acrescentar mais 4 centímetros para essa barra, então eu vou marcar aqui 50 centímetros.
ok? E aqui eu vou descer. Eu vou descer, me guiando aqui pelos mesmos 2,5 centímetros que eu acrescentei no quadril, eu vou aqui acrescentando e diminuindo aqui na perna. Esses 4 centímetros que eu acrescentei aqui para a barra, eu vou subir, porque aqui eu não posso cortar dessa forma, eu tenho que fazer um biquinho aqui para essa barra encaixar, ok? Olha só. E aqui eu vou me basear pela linha que eu tenho já traçada nesse meu molde. Olha só. Aqui, da linha que eu tracei, que é a linha ciclista, como se fosse uma bermuda ciclista, eu subi aqui 1,5 centímetros. Veja bem. Então, o mesmo, eu vou subir aqui 1,5, para essa perna não ficar torta. Ok? E aí, tá vendo a linha do gancho aqui que eu acrescentei os 2,5 centímetros, a mesma medida que eu acrescentei no quadril? Agora, eu vou subir aqui essa medida. Veja bem. Eu vou subir. Ah, Thalita, mas você faz isso parecer tão fácil. Isso, gente, é quando você desenvolve sua modelagem base, você já sabe o caminho dela. Então, se torna mais fácil. Você consegue apurar o seu olhar e aí você consegue já ir desvendando os mistérios, né? Aqui eu deixei desvendando esses mistérios aí, que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças para nós, e fazendo assim, simplifica muito mais a nossa vida. Vou tirar o molde aqui e vou ligar aqui, essa barra. Veja bem, eu vou riscar um pouco mais forte, não sei se está dando para vocês verem, enxergarem aí esse risco. Olha só para vocês enxergarem que eu não precisei, vocês viram se eu precisei fazer cálculo aqui, gente, ficar quebrando cabeça, preocupada, nossa, se esse gancho vai dar certo, se vai ficar mostrando o cofrinho, se não vai. Não, por quê? Eu tenho a segurança da minha modelagem base que já foi traçada. Se ela está certa e eu me guiei aqui por ela e fiz esses acréscimos aqui necessários, pronto. Final, vai dar tudo certo. Então, aqui, ó. Veja bem. Aqui eu fiz a modelagem de quê? Das costas desse short, ok? Olha só a diferença do molde base. Aqui está o molde base. Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, viu? Se ficou alguma dúvida aí nessa parte que eu fiz aqui das costas, falem. Ou calo-se para sempre. Brincadeira. É porque eu vou para o molde da frente agora. Então, fiz os acréscimos aqui, 2,5 centímetros aqui, de acordo com a medida da minha cliente. E deixei esse molde na medida dela. E agora eu vou cortar, tá? Para fazer a frente aqui, aproveitando esse pedaço aqui de tecido que eu tinha. Tem comentário aí, TikTok? Então, aqui, ó, fiz a modelagem base aqui, fiz o molde aqui sob medida dessa parte aqui das costas, ok? Agora, vou para frente. Quem está chegando aí agora, não viu eu fazendo das costas, é praticamente a mesma coisa agora. Eu vou aproveitar, como eu falei com vocês, né? Aproveitando aqui esse retalho. E outra coisa, outra dica, gente. Eu sei que a live de hoje não é para isso, eu estou falando sobre modelagem base, mas como eu já estou cortando aqui, estou aproveitando para dar essa dica para vocês. Façam os riscos sempre para o lado avesso, viu? Porque aí, quando a peça estiver pronta, você não vai apresentar uma peça para o cliente toda riscada.
Tem cliente que já chega na hora de ir para a festa, né? No ateliê da gente. Então, você não vai dar tempo de lavar a roupa para poder entregar ele. Aí já pensou? A roupa está toda riscada? Então, aqui eu estou riscando pelo lado avesso. Porque eu gosto de riscar com esse lápis de desenho aqui. Esse lápis de desenho é muito bom. Os traços saem fininhos, sai muito preciso o traçado. Mas você pode riscar com giz também. Mas eu tenho dificuldade com giz aqui na minha casa. Porque eu tenho criança, gente. E aí, elas pegam o meu giz, estraga o giz, quebra com muita facilidade, e fora que quer riscar o chão, quer riscar a parede, então, é um sofrimento. Então, o lápis, para mim, foi o que está funcionando melhor. Tá bom? Olha só, agora, deixa eu ver quem está chegando aqui. Boa noite, Rosilene, Rosini, Adi Simões, de Petrolina. Que bom, Adi, eu sei, eu tô lembrando de você aqui, de outras lives. Ana Gleide Carvalho, boa noite. Ana Gleide, esse nome é novo para mim. Muitas de vocês aqui eu já lembro já o nome. Ana Gleide, para mim, é novo. Primeira vez, Ana Gleide? Olha só, vamos lá. Aqui agora, nós vamos de frente. E por isso que é importante anotarmos as medidas. Por quê? A mesma coisa que eu acrescentei nas costas, agora eu vou acrescentar aqui na frente. Então, foram 2,5 centímetros que eu acrescentei aqui no quadril, aqui na frente. Não foi? 2,5 centímetros. Agora, então, eu vou acrescentar esses 2,5 centímetros. Mas antes disso, eu vou marcar, olha. Já esquecendo aqui de marcar. Ok? 2,5 centímetros. Na cintura, eu acrescentei 6,5 centímetros, tá? A cintura bem larguinha. E aí, no gancho, eu acrescentei lá nas costas 2,5, é o mesmo que eu vou acrescentar aqui. E na altura, eu acrescentei 1,5 lá. Porém, essa frente terá um cos, as costas não terá cos, terá elástico, né? A frente aqui, ela vai ter um cos, procurando o cos aqui para mostrar para vocês. Esse cos aqui da frente, ele é de 4,5 centímetros, porque aqui ele é a medida da entretela, né? Do tecido eu acrescento, então ele ficará com 4,5 centímetros mesmo. Então, eu vou tirar aqui, como eu acrescentei lá 1,5 centímetro, 4,5 que eu preciso tirar, menos 1,5 vai dar 3 centímetros. Mais 1 centímetro de costura, que eu preciso, então eu vou tirar aqui 2 centímetros. 2 centímetros nesse cos. Então, eu só fiz a marcação aqui do que eu preciso tirar e do que eu preciso acrescentar. E agora eu vou ligando aqui com... Depois eu vou tirando. Vou ligando aqui esses pontos, seguindo aqui o molde base. Eu vou ligar aqui esses pontos. Gente, e é libertador isso. Você desenvolver sua modelagem, você não precisar, toda vez que chega o cliente, ficar traçando aí essa modelagem do zero, do nada. E aqui agora, então, eu preciso do comprimento, que foi, vocês lembram aí? 50 centímetros, né? Eu vou medir esses 50 centímetros sem tirar aqui os 2 centímetros do cos. Porque depois eu vou acrescentar o cos, então ele vai ficar na altura aí das costas. Então, eu preciso medir agora na altura de 1,5 centímetro aqui para cima, né? Perdão, aqui, 1,5 centímetro, que foi o que eu acrescentei lá. E aqui eu desço aqui e encontro aqui os 50 centímetros. Na dúvida, se você não entendeu muito essa parte que eu fiz, você pode pegar aqui o molde aqui, o corte que eu fiz aqui das costas, posicioná-lo aqui na lateral, que é onde eu coloquei, né? E aí vai dar justamente aqui. Aqui o traço que eu fiz aqui, deu justamente aqui, ó. Onde eu marquei. Aqui. Marquei aqui, deu aqui, ó.
Isso aqui. Esse pontinho aqui, deu aqui. Conferido. Conferido está. Eu posso agora vir acrescentando, proporcional aqui ao acréscimo que eu fiz no quadril. Isso, vou me guiando aqui. Não é um short com uma boca assim muito apertada, né? Que eu me baseei também pela linha aqui ciclista, né? Que eu já tinha traçado, para traçar aqui do outro lado. E aqui agora eu vou fazer, descendo esse acréscimo aqui para a coxa, né? Para a perna, dos mesmos 2,5 centímetros que eu fiz lá nas costas e no quadril, ok? Aqui, para facilitar, eu só desço aqui, ó. Vou descer aqui. No tanto que eu tenho que diminuir aqui no cos, que é nos 2 centímetros, e prolongo aqui para a lateral. Ok? Aqui também, eu tenho nesse molde base, esse acréscimo aqui, que é da braguilha. Essa bermuda eu quero colocar zíper nela, então eu vou fazer aqui esse acréscimo para aproveitar esse tecido para fazer a braguilha. Aqui eu vou ligar. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, a frente traçada a partir da modelagem base. Viu? E agora eu posso cortar. Me falem aí, gente, vocês estão entendendo como é que tá? Vocês concordam comigo que facilita e não facilita a vida da gente? Você tem uma modelagem base aí bem feita para você se guiar, para poder cortar qualquer modelo e qualquer tamanho de peça. Aqui, para fazer o corte dessa bermuda, eu utilizei, o que foi que eu utilizei? A modelagem base de uma calça. Ok? Aí aqui agora, eu venho. Virar. Então, aqui eu tenho, deixa eu voltar, a frente, aqui eu tenho as costas, ok? Aí eu meço daqui para cá. Essa diferença aqui de altura é porque vai vir o cos, e eu não vou cortar o cos agora, porque eu corto primeiro na entretela, e depois eu corto no tecido. Colo e depois corto no tecido, aproveitando os retalhos, né? O cos também, aqui é marca lateral, eu preciso acrescentar, a hora que for fazer, na lateral do cos, que vai ser só a frente, né? Eu preciso acrescentar os 6,5 centímetros aqui. Mesma coisa que eu acrescentei. Agora, o cos, eu indico sempre você acrescentar tecido a mais, porque se sobrar não tem problema. Você tira ali aquele excesso na hora de costurar. Então, facilmente, eu fiz esse recorte aqui, olha só, aqui é importante conferir, né? Aqui no entreperna deu certo, né? Aqui a parte da barra, finaliza aqui na linha do gancho, ok? Então, isso é importante você conferir. E aqui, na lateral, tá sobrando justamente o espaço que eu preciso aqui para colocar o cos, que vai ser só cos na frente e elástico aqui nas costas, viu? Para fazer esse elástico aqui, eu já pensei, eu vou fazer um revel. Vou cortar aqui 5 centímetros, eu posso fazer isso até agora para vocês verem. Vou cortar do lado que estica, né? Quem não sabe o que é o acabamento revel, tem aí o vídeo, viu? Onde eu ensino vocês esse tipo de acabamento que é assim, toda costureira precisa saber. Facilita e fica bonita a peça, né? Com esse acabamento. E nesse caso aqui, dessa bermuda, vou fazer um canudo para colocar o elástico em acabamento revel, como se fosse a técnica aí do revel. E aí, olha só,
eu posso utilizar a própria bermuda, né, como medida, ou eu posso simplesmente traçar a medida aqui da largura da cintura e prolongar. Mas aqui vai facilitar para mim. Eu coloquei aqui em cima, risco, que é onde eu vou acrescentar o elástico, né? Essa medida aqui. E desço aqui. O meu elástico, ele será de 4 centímetros, então eu vou colocar aqui 7 centímetros, né? Tem duas costuras, em cima e embaixo, acrescento aqui 7 centímetros. E posso cortar, que esse será o revel aqui da minha bermudinha. Só o cos que eu não vou cortar, porque, como eu falei com vocês, o cos corto primeiro na entretela. E depois eu corto deixando sobras para fazer, para poder costurar. Então, aqui, ó, o acabamento aqui, eu cortei dobrado o tecido, e aqui deu o acabamento aqui, que terá nas costas para poder vir o elástico, ok? E aqui eu tenho a frente, ok? Já com a parte da braguilha, que nós vamos utilizar. Tudo isso aqui eu fiz, vou deixar o molde do cos aqui, para depois eu cortar na entretela. Tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz um short no tamanho plus size, vocês viram aí a cintura, que é 54 de cintura, utilizando uma modelagem base aqui, que é tamanho 40. Sem precisar quebrar a cabeça com conta, sem precisar retraçar um molde do zero, simplesmente fazendo os acréscimos, tirando bem as medidas, tendo certeza dessas medidas aí, isso é importante. Se você não sabe, não tem segurança em tirar medidas, eu tenho vídeo aí no canal também, ensinando vocês a fazerem isso, e é importante que você aperfeiçoe sempre a sua técnica aí de modelagem, para que você facilite aí a sua vida. Me falem aí se vocês gostaram, tá? E assim como eu fiz, vou voltar a câmera aqui para o lugar, antes de falar com vocês. E aí a Ana Gleide está falando que é a primeira vez. Ana Gleide, se você ainda não me segue aí no YouTube, tá? Te convido a fazer parte dessa família, tá? Essa família de costureiras 5K. Bom? Gente, então, a modelagem base, vocês viram aí na prática como que facilita o dia a dia da gente. Ter a modelagem base é como se você tivesse um guia que te ajuda a fazer qualquer outro tipo de modelagem que você quiser, tanto variando modelos, quanto variando também tamanhos. Para isso, existe uma técnica que não dá para mim poder ensinar tudo aqui para vocês, mas eu acho que o que eu passei hoje para vocês, deu para vocês terem um gostinho aí, terem experimentado de que vale a pena investir nesse conhecimento. Porque muitas vezes, você fica às vezes quebrando cabeça aí, desmanchando uma roupa que já está pronta para poder tirar aquela modelagem, procurando igual uma louca aí na internet, um molde que dê para fazer aquela peça da moda que há tanto tempo você está querendo e não encontra. E muitas vezes faz a peça, dá um tanto de ajuste, você não sabe o porquê daqueles ajustes, por que deu errado. Então, você desenvolvendo a sua modelagem base, você consegue enxergar e prever esses possíveis erros antecipadamente, tá? E aí, essa live que eu fiz hoje, como outras que estarei fazendo durante toda a semana, é justamente para poder aquecer os motores para a jornada da costureira 5K. Esse será um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 30 ao dia 3 de fevereiro. E olha, eu vou te dar nesse evento o passo a passo para você, costureira, dominar a modelagem de roupas femininas para, assim, faturar 5 mil ou mais por mês.
tá? Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Aproveita que você está aqui agora e faça sua inscrição. O link está logo aí abaixo desse vídeo. Se você está no Instagram, ou me segue lá no Instagram também, no link da bio do Instagram, tem um link lá, você vai clicar, você vai digitar o seu e-mail, digitar o seu número do WhatsApp e entrar para um grupo VIP que é silencioso. Pode ficar tranquila que não vou ficar mandando mensagem para você toda hora não, viu? Esse grupo é só para manter você informada, para que você não possa perder a jornada da costureira 5K, tá? Eu quero te ver comigo nessa jornada. Muito obrigada para vocês que estiveram comigo até agora, tá? E amanhã a gente continua, viu? Amanhã tem mais lives, viu? Se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada, viu? Você que esteve comigo no TikTok também, muito obrigada e eu te falo, ó, vem aqui para o YouTube, ativa as notificações, eu estou lá também no Instagram com perfil novo, viu? Você que quer conhecer meus bastidores, saber o que eu faço aqui no dia a dia, estou no Instagram também, tá bom? Beijão, boa noite, fique com Deus.